Olá, boa tarde, pessoal. Então, dando prosseguimento aqui a essa parte de rotações, eu vou desenvolver com vocês as matrizes de rotação entre eixos, né? Uma matriz que transforma esse conjunto de eixos x1, x2, x3, esses nossos versores aqui, né? Um outro conjunto que seria x1 linha, x2 linha, x3 linhas, tá certo? Então, a gente desenvolveu nas aulas anteriores. Isso é uma operação, né, que pode ser vista como um operador atuando nesse vetor G aqui, gerando G', ou na forma matricial, você tem as componentes G1', G2', G3', elas vão ser geradas a partir da matriz de rotação G1, G2, G3 aqui, né? Para começar o desenvolvimento, a gente pode pegar primeiro uma rotação em torno de um eixo fixo. Nesse caso aqui, você está mantendo o eixo Z fixo, né? Então o versor x3 e x3' são os mesmos, né? E você vai promover uma rotação em torno desse eixo de uma quantidade φ, né? Então você tem inicialmente x1, x2, e você vai levá-lo a fazer uma rotação de φ aqui, levando a x1' e x2', certo? Quando as rotações são fixas, é fácil de ver aqui, ó, que a rotação em torno de um eixo fixo, né? O x1 vai ser x1' cosseno de φ mais x2. O x1' vai ser x1 cosseno de φ, x2 seno de φ, x2' menos x1 seno de φ, x2 cosseno de φ, e x3' igual a x3, tá certo? São as projeções aqui desses eixos, né? Ok? Então isso aqui pode ser representado também na forma matricial. Isso aqui pode ser representado como x1', x2', x3' igual a matriz de rotação, que vai ficar cosseno de φ, seno de φ, 0, menos seno de φ, cosseno de φ, 0, 0, 0, 1. Né? Sempre que você tem essa linha e coluna nulas com identidade aqui, significa que você já identifica que essa rotação está relacionada ao eixo 3 aqui, né? Então, a hora que você fizer a multiplicação pelos versores aqui da base sem linha, da cosseno, x1 cosseno de φ, x2 seno, né, que é esse termo aqui, aí menos x1 seno, x2 cosseno, esse termo aqui, e x3', só tem esse elemento aqui, x3, ok? Então a gente vai usar para essa matriz aqui, então essa matriz é uma matriz de rotação finita em torno do eixo Z, né, de uma quantidade φ. Então eu vou chamar essa matriz aqui, a gente está chamando ela de A, né? Chamar ela A, usar uma notação assim, AZ, ou seja, em torno do eixo Z de uma quantidade φ. Okay? Então, em torno de Z, de uma quantidade finita φ. É uma rotação finita. Da mesma forma, a gente pode fixar o eixo x e fazer uma rotação em torno do eixo x, né? O eixo x seria, sei lá, esse aqui. Fazer uma rotação em torno do x e uma rotação em torno de y também, né? Então, eu não vou precisar ficar desenhando todas aqui. A matriz de rotação A, x, aqui de um ângulo θ, para diferenciar de φ ali, ela vai ser 1, 0, 0, 0, 0, então ela é identidade aqui, né? Cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ,
cosseno de θ. Você pode desenhar aí no caderno e comprovar. E a matriz A de y, com um ângulo finito gama, ela vai ser cosseno gama, 0, menos seno gama aqui, 0, 1, 0, seno gama, 0, cosseno gama, certo? Então essas são um conjunto de 3 matrizes, cada uma representando uma rotação em que um dos eixos fica fixo, né? Tá certo? Então você pode pensar que você tem um corpo rígido, por exemplo, você tem um sistema de referência parado e o corpo rígido vai girar de uma quantidade θ, tá certo? Essa rotação sendo representada por uma dessas matrizes aqui, dado um dos eixos fixos. Note que a operação inversa, né, que é olhar sobre o ponto, você pode olhar o problema sob o ponto de vista de um referencial x ou do referencial x', né? Para fazer essa operação inversa, basta eu tomar a matriz inversa dessas aqui. A gente discutiu na aula anterior que a matriz inversa é a transposta, né? Para rotações. Note que, então, a transposta é igual a menos 1. Okay? Então, se você tem teu vetor linha x2 linha x3 linha igual a x1, x2, x3, se você multiplicar isso aqui por a menos 1, né, então você vai ter a menos 1 aqui, que é a transposta, simplesmente trocar a linha por coluna aqui, a menos 1, e aqui você vai ter a menos 1, isso aqui é igual a 1, né? Então você tem a operação esse sendo gerada a partir desse, né? Okay? Então é só transpor essas matrizes aqui, trocar linha por coluna, né? No caso mais geral, aqui eu estou fixando os eixos, né? No caso mais geral, em que a tua rotação ela não está sendo dada em torno do eixo fixo, mas em sim todos os eixos se movimentam, digamos assim, ao mesmo tempo, simultaneamente, você tem o que se chama rotações de Euler, os ângulos de Euler que definem o alinhamento entre eixos aí. Então, no caso mais geral, você tem o teu ângulo x3, o teu eixo x3, x2, x1, e se promove aqui um ângulo θ, x3, x2, está levantado uma quantidade psi, é um pouco difícil para mim desenhar isso aqui, x1. Se você pode consultar os livros de mecânica analítica ou na internet a respeito de isso aqui Euler, tá? Rotações de Euler, e tem os desenhos que ficam mais claro como é que é o alinhamento desses ângulos aqui, ok? Então, de toda maneira, para fazer uma rotação, ou seja, para você sair daqui e alinhar esse eixo com aquele, né, que seria essa rotação completa aqui, pode se demonstrar, eu não vou ficar discutindo muito longamente isso aqui, que você pode fazer essa rotação por 3 etapas, ou seja, 3 rotações simultâneas, tá? Então, primeiro, você pode aplicar uma rotação A em torno de Z de um ângulo φ. Então a primeira rotação aqui em torno do eixo Z de uma quantidade φ,
certo? Essa é a primeira. De modo que você traz esse eixo na sombra desse aqui, tá certo? Não vai alinhar porque eles estão deslocados no plano aqui ainda, né? Tá certo? Uma segunda operação pode ser AX de θ. Então primeiro você trouxe esse eixo aqui e agora você vai trazer o eixo, então você vai fazer uma rotação em torno do eixo X aqui, né? De um ângulo θ. Essa seria a segunda. Você vai trazer esse ângulo, esse eixo em cima desse, tá certo? E vai faltar alinhar então uma terceira rotação plano aqui, que é feito fazendo uma terceira rotação em A de Z em torno de psi. Então, AZ, AX e AZ. Dos ângulos que são definidos entre os eixos aqui, tá certo? Esses três ângulos aqui. Então, a minha matriz geral vai ser o produto dessas três operações, tá certo? Nessa ordem aqui. Então, eu vou usar simplesmente uma notação só um A, tá certo? E esse A está sendo definido pelos ângulos φ, θ, psi, são chamados ângulos de Euler. Então, essa rotação geral é produzida pela sequência, a última aqui, né? Eu estou atuando isso aqui em vetor, né? Então a primeira que eu vou atuar é essa aqui, né? Ok, essa aqui é a terceira operação, segunda operação, primeira operação. O que acontece aqui? Então, isso aqui me dá, quando eu faço o produto dessas três matrizes, pegar aquelas matrizes que eu defini anteriormente, AZ, AZ e AX, tá certo? Com esses ângulos específicos, se você faz esse produto de três matrizes, você obtém uma matriz que é uma matriz com uma rotação qualquer daí, tá certo? As demais surgem também a partir dessa, se você quiser, porque basta você zerar algum desses ângulos aqui, você tem uma rotação em torno de um eixo fixo, por exemplo, tá certo? Então, eu não vou fazer esse produto aqui, essa matriz fica meio grande para fazer aqui no quadro, mas é simplesmente uma multiplicação de matriz, tá certo? Então, gerem essa matriz aqui a partir desse conjunto dessas três operações. Nessa ordem aqui, sempre, tá certo? Você tem que multiplicar essa e depois por essa. Elas são associativas aqui, mas não são comutativas. Já vou discutir a comutatividade de rotações com vocês na sequência. Tá certo? Então fica como exercício aqui. Como exercício gerar essa matriz aqui, que é simplesmente fazer um produto de matriz. Aí você pode conferir se está tudo certo, tomando ângulos de maneira correta, que gere, por exemplo, uma rotação fixa em torno do eixo Z ou algo assim. Tá? Então, isso já leva nós à discussão de como é que são as comutatividades das rotações. Enquanto as translações são comutativas, né? Por exemplo, a translação, se eu tenho aqui, eu quero chegar no ponto B aqui, eu faço primeiro um caminho que vai até A, até esse ponto aqui, esse caminho aqui que eu vou chamar de A, e depois eu faço a B, ou, fazendo paralelo aqui, né, eu faço B, depois A, eu chego ao mesmo ponto, tá certo? Ou seja, eu
você está sobre um quadrado aqui, se você anda daqui para cá, depois daqui para cá, você chega nesse ponto, mas se você andar primeiro daqui para cá e depois aqui, você vai chegar no mesmo ponto, tá certo? Pois bem, o que acontece com rotações? Rotações não são comutativas, tá? Rotações finitas não são comutativas, e as rotações infinitesimais, como a gente vai discutir aqui, elas são comutativas só em primeira ordem infinitesimal, tá? Então, vamos ver como é que isso funciona. A comutatividade das rotações. Eu vou definir aqui um computador, né? Seria entre matrizes aqui, né? A e B, certo? Coisa conhecida. AB menos B, A, certo? Então ele mede, se isso aqui é zero, significa que aplicar A e depois B é a mesma coisa que aplicar B e depois A, então é comutativo. Se é diferente de zero, significa que isso não é comutativo. Então, no caso das rotações, vamos dar uma estudadinha aqui. O que acontece? Então, vamos pegar aqui de novo a matriz A, Z, Φ. Ela é cosseno de Φ, seno de Φ, 0, menos seno de Φ, cosseno de Φ, 0, 0, 0, 1. Eu vou levar ela, se eu fizer o produto dela com AX, por exemplo, a Y imediatamente não é comutativo, tá? Se você quiser testar, pode testar. Rotações finitas não vão ser comutativas. Vamos olhar o que acontece com rotações infinitesimais, tá certo? Então eu vou levar o meu φ aqui a um epsilon infinitesimal. De modo que, e vou levar essa expansão até segunda ordem não nula. Então o cosseno de φ vai a 1 menos φ quadrado sobre 2. Seno de φ vai a φ. O próximo elemento aqui seria φ, a terceira ordem. Então, aplicando essa expansão nessa matriz A de Z aqui, nessa rotação AZ, de epsilon, isso aqui vai me levar, né, a 1 menos epsilon quadrado sobre 2, epsilon, 0, menos epsilon, né, aqui, 1 menos epsilon quadrado sobre 2, 0, 0, 0, 1. Eu vou tomar o computador com AX. A AX é colocar um aqui, né? Baixar esse bloco aqui, né? Tá certo? Então a matriz em termos infinitesimais AX de epsilon, ela vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 1 menos epsilon quadrado sobre 2, epsilon, menos epsilon, 1 menos epsilon quadrado sobre 2. Então essa aqui é a minha matriz de x. Então o que a gente vai avaliar é o comutador A, Z de epsilon com A, X de epsilon. Okay? Ou seja, a operação AZ de epsilon AX de epsilon menos AX de epsilon AZ
Jepson. Okay? Então tem que fazer o produto AX-AZ e o produto AZ-AX. Então aqui eu já preparei para nós o produto, né? Você pode fazer no seu caderno. Aqui como eu fiz a expansão inicialmente da segunda ordem, né? Epsilon ao cubo e epsilon na quarta, elementos que contêm risco a zero, tá certo? Estamos eliminando esses elementos para manter a coerência do que foi feito. Você obtém AZ-AX sendo essa matriz, AX-AZ sendo essa matriz. Agora basta tirar a diferença das duas e você vai tirar com o computador de AZ de Epsilon com AX de Epsilon até segunda ordem, tá certo? Ele vai ser, eu vou colocar um Epsilon quadrado que vai sobrar, porque o único elemento que não zera é esse aqui e esse aqui, ó, tá certo? Então isso aqui vai ficar Epsilon quadrado 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, Epsilon quadrado, 0, 0. Bom, primeira conclusão. Não comuta em segunda ordem, tá certo? Mas se eu fizesse Epsilon, se eu tivesse levado a expansão até primeira ordem, ou seja, se Epsilon quadrado, não Epsilon ao cubo, fosse zero, aí teria comutado, tá certo? Então, rotações comutam, rotações infinitesimais, né? Porque a gente está levando isso aqui a infinitésimos dos cossenos, né? Dos senos. Comutam em primeira ordem. Em segunda ordem elas já não comutam, evidentemente em rotações finitas não vão comutar. Se em segunda ordem não comutam, as finitas não vão comutar. Ok? Então em primeira ordem ela comutaria, ou seja, isso aqui teria dado zero, porque Epsilon quadrado seria zero em primeira ordem, então elas comutariam. Ok? Eu vou deixar para vocês fazerem, mas é o mesmo procedimento, né, na verdade. O comutador entre A, X de Epsilon, A, Y de Epsilon, ele vai dar Epsilon quadrado, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. E o comutador A, Y de Epsilon, A, Z de Epsilon, vai dar Epsilon quadrado, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0. Então note que essas três matrizes elas têm uma estrutura muito semelhante, né? Elas contêm dois elementos não nulos, todos vão dar na mesma ordem de grandeza, em segunda, né? Um negativo e um positivo, assim por diante, né? Então elas têm uma estrutura muito semelhante. Eu já vou designar isso aqui, essa matriz aqui vai ser chamada de J2, é a matriz, né? Sem esse infinitésimo, esse epsilon quadrado aqui na frente, né? Essa matriz a gente vai chamar de J2, essa aqui a gente vai chamar de J3 e essa aqui a gente vai chamar de J1. Por que J1, J2, J3? 1, a nossa anotação é X, né? 2 é Y e 3 é Z. Você poderia também se chamar de JX, JY, JZ. Tá certo?
Essas matrizes aqui, como a gente vai ver na sequência, elas são as geradoras dos elementos do grupo de rotações em 3 dimensões, que chamam SO3. Essas matrizes são chamadas de geradoras dos elementos do SO3, porque a partir delas, construindo uma álgebra apropriada, que eu vou fazer na sequência, eu posso gerar as demais matrizes de rotação, tá certo? Os demais elementos desse grupo. Aqui, ó, trabalhando só com as matrizes, é fácil você mostrar, simplesmente fazer os computadores entre elas agora. Aqui, do jeito que está, eu tenho Zx gerando Y, XY gerando Z, YZ gerando X. Mas eu estou forçando aqui, né? Mas então faça como exercício o seguinte, que é uma das propriedades dessa matriz. Então, como exercício, é só fazer produto de matriz. Você pode mostrar que J1 com J2, ou seja, com essa o comutador, né, de J1 com J2, lembra que isso aqui é comutador. J1, J2 menos J2, J1. Matriz, produto dessas matrizes. Isso aqui dá J3. J3 com J1 dá J2. E J2 com J3 dá J1. Que as propriedades dos geradores são semelhantes às propriedades, são iguais às propriedades de comutação das próprias matrizes. Ó. Okay? Aqui Z com X gera Y. Cadê Z com X aqui? Z com X gera Y e assim por diante. Tá certo? Então eu faço o produto dessas matrizes aqui. Vocês vão ver que isso é verdade. Você pode então escrever isso em termos gerais como sendo JI, J. Note que eu fui permutando, né, ciclicamente aqui 1, 2, 3, depois 3, 1, 2, depois 2, 3, 1. Ele aí Epsilon I JK, é o símbolo de Leftivita, né, vezes JK. Certo? Então, mostre isso como exercício aí para vocês fazerem. O que acontece com isso aqui? Nós estamos aqui em física clássica, né? Se você lembrar numa aula acho que na penúltima aula ou antepenúltima, não lembro de transformações canônicas, a gente fez os colchetes de Poisson entre as projeções de momento angular, Lx, Ly e Lz, tá certo? E foi mostrado que o colchete de Poisson tem também, entre os momentos angulares, tem também essa mesma propriedade aqui, tá certo? Por que essas coisas são tão espelhadas, né, são tão semelhantes? Porque se tem rotação, tem momento angular, esses objetos aqui físicos estão matemáticos, né, estão conectados pela mesma evento físico, digamos assim, né? O momento angular tem propriedades, surge a partir das rotações, né? E isso aqui são o que a gente vai chamar então de geradores das rotações. A gente vai ver como eu posso gerar uma álgebra para ele
e escrevê-lo como um operador que gera todas as matrizes, todas as matrizes de rotação em torno de eixo fixo, que se eu quiser, ou em torno de um eixo qualquer. Okay? Então, para mostrar isso, a gente tem que tirar mais umas propriedades dessas matrizes aqui, que eu vou fazer aqui com vocês. Então eu vou trabalhar com a J3, mas todas elas têm as mesmas propriedades, tá? Então eu vou pegar a J3 aqui, ela é 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Note que essa linha e essa coluna aqui são nulas, ó, nela, tá certo? Então eu posso trabalhar só com esse bloco aqui de cima e depois acrescentar os zeros para não ficar muito grande aqui na hora de fazer. Esses zeros não vão se modificar de maneira nenhuma. Eles têm a linha e a coluna como nulas, os produtos entre elas não vão se modificar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é quanto que vale J3 ao quadrado. Símbolo de matriz aqui, né? J3 ao quadrado. Então vai fazer, como eu disse, não precisa levar os zeros ali. 0 menos 1, 1, 0. Isso aqui me dá menos 1, 0, 0, menos 1. Então, o J quadrado é essa matriz que tem essa semidiagonal aqui, né, com menos 1, e depois aqui ela é completada com zeros aqui, né, tá certo? Não é exatamente uma identidade, né, porque aqui tem zero, isso aí tem 1 aqui para ter identidade. J3 ao cubo vai ser J3 vezes J3 ao quadrado. Então vai ser J3 vezes J3 ao quadrado, que é essa aqui. Isso aqui vai dar 0. 1, menos 1, 0. E mais a última linha aqui de zeros, né? Então, se você notar, ela trocou o sinal aqui, ó. Então, ela completa, né? Vale menos J3. Agora, J3 na quarta vai ser J vezes J3 ao cubo. É 0 menos 1, 0, vezes 0, 1, menos 1, 0. Como esse aqui é menos J3, né? Então isso aqui vai ter que dar menos esse termo aqui, né? Tá certo? Porque a J3 ao cubo é menos J3, J3 vezes J3, né? Só que com o sinal negativo vai dar menos esse aqui. Então vai 1, 0, 0, 1. Ok? O que significa isso aqui? Vai só multiplicar por uma identidade nesse subespaço aqui, ó. O que significa que J3 na quinta que vai ser igual a J3 na quarta vezes J3 vai voltar a ela mesma, né? Ou seja, J3 na quinta, J3 ao cubo dá menos J3, esse sinal aqui está invertido, né? Então J3 na quinta volta a ser
J3. Ok? Assim fecha um ciclo. Como J3 na quinta vai ser igual a J3, J3 na sexta vai ser igual a essa matriz aqui, J3 na sétima vai ser igual a essa matriz aqui, e assim por diante, tá certo? Então, depois de 4 fecha o ciclo e volta tudo de novo, tá certo? Então isso é uma álgebra específica dessas matrizes aí. Para que isso serve? A gente já vai ver na sequência. Então, para mostrar como que essas matrizes J geram as matrizes de rotação, vamos pensar no seguinte aqui, ó. Se eu escrever de novo aquela matriz que foi desenvolvida lá no começo da aula, dz de delta φ até a primeira ordem, ela, expandir só até a primeira ordem, ela vai ser dessa forma aqui, não. O cosseno vai a 1 e o seno vai a φ. Aqui eu estou escrevendo delta φ como um ângulo de rotação infinitesimal, ok? Então ela expandindo até a primeira ordem, ela fica só dessa forma aqui, né? Eu expandi no outro caso até a segunda ordem, primeiro para mostrar como é que ficavam as relações de comutação e para gerar esses J's aqui. Até a primeira ordem elas têm essa forma aqui, ok? Então pode ver que aquela operação que eu escrevi no começo da aula vai ficar dessa forma aqui. Então eu posso escrever a dz de φ como sendo uma identidade, né? Esse termo aqui, menos o J3. Então, a ideia aqui agora é, usando essas matrizes geradoras aqui, ver como é que eu posso gerar um novo operador. Aqui eu mudei de nome justamente porque eu mudei aqui, né? Como eu posso gerar um novo operador que eu vou chamar de D para a rotação finita. Tá? Para rotação finita. O que é uma rotação finita, né? Uma rotação finita você pode pensar como sendo, aqui eu tenho um ângulo φ, né? Como sendo uma sequência infinita, né? De rotações infinitesimais aqui, né? Primeiro essa, depois essa e assim por diante. Então eu posso escrever que cada rotação infinitesimal aqui é de um ângulo φ sobre um número n aí de passos, tá certo? Eu vou levar esse n a infinito, né? Levar esse n a infinito. Então a rotação completa que sai daqui e vem até aqui, desse ângulo φ, seria você fazer n vezes a rotação infinitesimal de ângulo, com ângulo θ sobre n. Ou seja, seria você fazer uma operação do tipo dz de φ sobre n, dz de φ sobre n, até n vezes infinita. Né? Ou seja, seria fazer o limite, quando n vai a infinito, de dz de φ sobre n na n vezes. Okay. Posso fazer esse produto assim, essas rotações aqui vão ser em primeira ordem aqui comutativas, né? Então vamos escrever esse operador aqui de rotação infinitesimal delta φ, né? Dessa forma aqui, e vamos ver o que dá. Então, para finalizar aqui, eu faço infinitas operações, né? Infinitas rotações sequenciais de um comprimento φ sobre n, né? Ok? Então, esse limite, quando n vai para infinito dessa grandeza aqui, elevado a n, é o chamado limite fundamental do cálculo, e ele leva a exponencial, né? Exponencial de n a menos φj3, ok? Então, a representação em termos dos geradores, do gerador J3, né, de uma rotação finita, aqui eu mudei o nome para D, né, só para diferenciar do A lá, porque aqui eu estou na forma exponencial, mas ele vai levar a mesma matriz, então é exponencial de φ vezes uma matriz J3 aqui, tá certo? Como que você trata, como você retorna
a forma matricial tradicional, né, e como que você trata, né, um exponencial de uma matriz. Para tratar a exponencial de uma matriz, você sempre vai ter que representar a exponencial como a série da exponencial. Tá certo? Então aqui eu expandi a exponencial, né, até que é menos, é mais do que é menos, até quinta ordem aqui, porque a gente poder usar aquelas propriedades que a gente desenvolveu anteriormente, tá? Então, essa série aqui, ó, para aproveitar aquelas propriedades que eu mostrei antes da gerador J3, essa série aqui você separa numa série ímpar, ok? Menos a identidade aqui. A série ímpar vai conter os termos menos φ J3 menos φ ao cubo sobre 3 fatorial J3 ao cubo, sempre ímpar aqui, menos φ na quinta sobre 5 fatorial J3 à quinta. Como a gente mostrou, esse termo aqui, ele volta a ser menos J3, o termo ao cubo. E o termo à quinta volta a ser J3, tá certo? Então aqui fica menos φ J3, aqui menos mais, depois menos, depois mais. E o J3 vai ficar todo em evidência aqui, tá certo? Então isso aqui vai me dar, eu posso escrever menos J3, vezes uma série que contém φ, mais φ ao cubo sobre 3 fatorial, desculpa, menos aqui, mais φ na quinta sobre 5 fatorial, e assim por diante. Isso aqui é a série do seno de φ. Então você vai ficar com seno vezes aquela matriz J3, para a série ímpar. A série par vai conter 1, depois esse termo quadrático, depois o termo quártico e assim por diante. Se você voltar lá, você vai lembrar que o termo quadrático vale menos uma identidade, ele vale menos 0, 0, 0, menos 1, 0, menos uma identidade aqui, né? E aqui ele vale 0. E o termo na quarta vale mais isso, tá certo? Então, da mesma maneira, eu fico sempre com um termo tipo identidade, multiplicando φ quadrado, φ na quarta e assim por diante. O que vai me levar, acrescentado desse 1 aqui, a série do cosseno, tá? Então, a série par, você pode abrir aí no cálculo do caderno, ele vai me levar a cosseno de φ, 0, 0, 0, cosseno de φ, 0, 0, 0, 1. Porque o último elemento da matriz contém 1 nessa identidade aqui, mas não nessas J quadrado e J quarta aqui, né? Tá certo? Então você fica assim. Então, somando isso com isso, você voltou à matriz na forma tradicional que a gente já tem, né? Que a gente estudou lá no começo da aula. Ou seja, E na menos φ J3 é a mesma coisa que cosseno de φ, seno de φ, 0, menos seno de φ, cosseno de φ, 0, 0, 0, 1. Ok? É uma rotação de φ em torno de z. Por isso que esses elementos aqui são chamados de geradores, né? A de x de φ vai ser E na φ J1 e a Y de φ vai ser E a menos φ J2. Okay. Aqui, se você trocar o ponto de vista que você está girando de um sistema para outro, isso aqui fica positivo ou negativo, depende da maneira que eu fiz aqui.
ficou todo negativo. Só para finalizar, se você tem então os seus eixos aqui, seu sistema de eixos, você tem um ângulo N aqui, definido por um ângulo gama aqui, por exemplo, no ângulo φ aqui, ou seja, um versor normal aqui numa direção arbitrária. Essas matrizes J1, J2 e J3 eu poderia escrever como um vetor J, em termos das matrizes, né, que seria J1I mais J2J mais J3K. E a matriz geral de uma rotação D em torno de N de um eixo φ, que é fazer uma rotação em torno desse eixo aqui, desse sistema de referência, desse sistema x1, x2, x3, x1, x2, x3, né, que eu mudei para EJK, ela seria E na φ, N, as projeções desse versor N em cada um dos eixos vezes J. Então essa aqui te dá, essa forma aqui te dá uma matriz geral também para uma rotação do sistema de eixos em torno de um eixo arbitrário. Okay? Então, por hoje era isso. Obrigado.